Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes e internautas, este é o Angola Fala Só de sexta-feira, dia 29 de maio. Como sabem, é um programa gravado e hoje temos o prazer de ter do outro lado da câmara e do microfone Jeff Brown. Ele era membro dos SSP, o famoso grupo SSP, e hoje Jeff está a solo. Jeff Brown, muito boa tarde. Como é que está a ser esta quarentena? Boa tarde, Mayra. Boa tarde a todas as pessoas que me ouvem e veem. A minha quarentena está-se boa, graças a Deus. Estou calmo, estou cheio de paz e esperança de que isto vai passar. É verdade que é difícil ficar confinado, é difícil mudar de repente o estilo de vida, mas é algo que deve ser feito porque estamos a salvar vidas. Ou para as nossas famílias, os nossos entes queridos e outros seres humanos. Eu aceito isto. Se é difícil para nós, imagino ser para os médicos e para as pessoas que têm que estar mesmo em contato com os outros. Então, aceito ficar assim e contente. O que reclamar de barriga cheia, né? Estou contente e tenho esperança de que tudo vai dar certo. Jeff, muita gente teve que se adaptar perante esta crise do coronavírus. Os músicos demonstraram alguma criatividade, sem dúvida, porque tudo mudou, não é? Já não há concertos, não há vendas de CDs na Praça dos Heróis, não há dar autógrafos. Como é que viste esta adaptação dos músicos angolanos e muitos outros, mas estamos aqui a falar de Angola, dos músicos angolanos a esta nova forma de estar? Ao longo dos anos, os homens foram se adaptando às condições que foram surgindo. Né? Há coisas que são de se esperar e há coisas que não são de se esperar. O coronavírus veio numa época que, se calhar, o mundo já está mais ou menos munido de algumas ferramentas. Eu falo das tecnologias, né? Se calhar devia ter sido pior na altura que ainda não havia essas tecnologias. Para os músicos isso vem dar uma reinvenção positiva. Lá à frente, se calhar, vamos colher. Como cristão, digo que o deserto é o lugar onde nos prepara para a batalha. Nós vamos para as dificuldades e no deserto onde nós aprendemos a valorizar a água, a fazer bom uso dela. E no deserto onde nós deixamos de ter aquele ego que não temos quase ninguém à nossa volta, a não ser areia, né? E vamos meter os pensamentos em ordem. E quando chegar a outra fase, ou chegamos a um oásis, sabemos que, no princípio, podemos até, pela emoção, encurtar água demais e usá-la mal, mas ficará sempre na nossa mente que a água tem um valor inestimável. E apesar de que, vou falar dos exploradores na altura, atravessavam desertos à procura de tesouros, né? No deserto eles tinham uma intenção, antes de chegar no deserto tinham uma intenção de somente encontrar os tesouros, mas depois lhes foi faltando água e começaram a ver que às vezes o tesouro é bom, mas a água é imprescindível para viver. E os músicos também, essa nova forma de viver está a ser uma reinvenção positiva, porque os tempos não vão ser os mesmos, os tempos não são os mesmos. O mesmo aconteceu há anos atrás, com muitas epidemias, com outras situações, a situação de guerra, por exemplo. Nós, músicos em Angola, éramos obrigados a ir cantar em lugares que
no meio entre as duas províncias havia conflito, e às vezes na mesma província havia conflito, e havia um cordão apenas, e um momento apenas, por exemplo, para animar as tropas, para animar certas populações e tal. Então, acho que é mais uma fase que nós temos que tirar, aproveitar e tirar o máximo de positivismo que tem isso. O uso de redes sociais, o uso de lives, o uso dessas coisas todas, fez com que os músicos começassem a olhar para outras formas de sobrevivência. O disco físico é sempre uma coisa importante, principalmente em África, onde nem toda a população tem acesso à internet, tem acesso às tecnologias, né? O disco físico. Também tivemos problemas que o próprio disco, as pessoas não tinham leitores de CD, tivemos que ir para as cassetes, e houve, pronto, essas transformações todas cá em África um bocado mais atrasadas que outras partes do mundo, mas são importantes para que nós nos adaptemos à realidade. E agora, por exemplo, uma nova maneira dos músicos fazer solidariedade. Antigamente as pessoas iam fazer concertos ao ar livre, iam fazer e se calhar cada um na sua consciência dizia, olha, eu vou doar isto. Pouco haviam concertos solidários online, onde as pessoas podiam votar, por exemplo, participar na hora, podiam fazer a sua doação na hora e tal. Eu acho que é um hábito que vamos cultivando, um hábito de solidariedade, e quando isso acabar, mesmo quando estivermos em contactos físicos, não fica demais dizer ao público, olha, este show, tudo bem, vocês já pagaram e tal, mas eu também apoio, por exemplo, uma casa de reclusão, apoio sei lá, um centro infantil e tal, e pronto, vocês vão votando e tal, e se calhar na mês, enquanto acaba uma música ou outra, e dizendo, olha, já atingimos tanto, e se calhar às vezes nem só o valor importa, podem ser com meios, bens alimentares, medicamentos, tá? Eu acho que é uma lição divina para nós nos posicionarmos. E dou graças a Deus por isso. Vale a pena lembrar que este é o Angola Fala Só, eu sou a Mayra do La Salete, o nosso convidado é Jeff Brown e estamos a falar dos músicos em tempo de quarentena, como é que se estão a adaptar à nova realidade, e o Jeff já aqui nos falou bastante de como isto também ajuda, é uma crise que nos faz lembrar aquele ditado, males que vêm por bem. Não que seja um mal bem-vindo, mas que traz essa reinvenção de que o Jeff falava há pouco. E Jeff, falaste em África está de certa forma atrasada em relação às tecnologias e chegou-nos uma pergunta de Augusto de Luanda, ele enviou-nos esta pergunta pelo WhatsApp e ele diz o seguinte: se em termos de plataformas digitais Angola está atrasado, por que nunca valorizaram esta ferramenta? Qual é o método de atuação que os músicos têm encontrado para comercializar os seus produtos, venda de discos e shows nesta fase de quarentena? Jeff. Bem, na fase de quarentena, na verdade, venda de discos é muito difícil, a não ser que seja feita por internet. E mesmo que seja feita por internet, tens que ter uma editora que tenha este serviço, conforme tem, por exemplo, os serviços de delivery, de comida, que, por exemplo, takeaway, tu vais e pagas, eles vêm e pegam para casa. E as editoras não sei até que ponto também não evoluíram a esse ponto. Por exemplo, cá em Angola não conheço, se existir eu não conheço, uma editora que neste momento podes pedir o disco e ele te traga até casa. E também entendo por causa das limitações, as regras que foram impostas pelo nosso governo e tal, eu acredito que foi por bem, e as editoras de todas as maneiras têm que estar adaptadas ao que nos rodeia. E quanto aos músicos, por mais que eles tenham vontade de vender discos, porque é assim que sustentam as suas famílias, é assim que eles pagam os seus músicos, é assim que eles pagam as suas bailarinas, toda aquela indústria que está à volta, é assim que os músicos conseguem pagar, por exemplo, empresas de som, conseguem pagar empresas de luz, e empresas de iluminação para palco, que conseguem pagar
e cenógrafos. Quando eu falo de músicos, também vou falar de artistas, tanto pintores como escultores e por aí fora. E quando ficam parados, de certa maneira, encontram uma dificuldade grande para poderem divulgar os seus trabalhos e vender. Mas o aproveitamento das redes sociais em Angola tem um pouco a ver, não só pelos músicos, tem um pouco a ver com a nossa realidade social, né? É verdade que se uma pessoa deixa de vender o CD físico, o físico neste momento cá em Angola não se vê muito por causa do coronavírus, mas há um tempo atrás o físico é sempre mais importante. As próprias operadoras de telefone, por exemplo, têm, tu podes fazer o carregamento digital e eletrônico, né? Mas também eles vendiam tantos cartões na rua. Isso mostra que ainda a rua, o físico, continua a ser um fator importante no nosso dia a dia. E como músico, nós não conseguimos fugir à regra, porque dos fãs que uma pessoa tem, temos o problema, por exemplo, que o teu próprio fã não tem dinheiro para comprar pão, mas é teu fã, né? Temos o problema, por exemplo, com o que acontece, por exemplo, com HIV e com outras coisas. Há pessoas que vão comprar preservativo ou vão comprar comida, né? Infelizmente, tem pessoas que vivem abaixo de $1, né? E cá em África, as coisas, os preços têm tendência a serem sempre mais altos e faz sim diferença comprar preservativo. Talvez na Europa ou na América não se sinta isso, até há lugares que oferecem. Aqui também já houve campanhas que ofereciam, mas numa farmácia, vamos lá supor qual é o preço disto. Também acontece com a música. Uma pessoa pode ser teu fã e querer comprar a tua música, mas ele vai pensar em comprar comida, medicamento. Quer dizer, a África é um cenário muito diferente dos outros lugares. E quem vive num lugar diferente, para não ser diferente, às vezes tem que se adaptar para depois pensar no diferente. E é verdade que se não te vês bem alinhado numa sociedade, és visto diferente e não consegues fazer diferente também. Precisamos baixar a nossa cara, olhar nos olhos de quem está ao nosso lado e dizer, olha, irmão, eu gosto do teu funge, mas que tal se também repartíssemos assim? Então é mais ou menos isso que acontece com a música também. Nós, por mais que tenhamos a ideia de tornar tudo eletrônico, usar as grandes tecnologias e tal, essa é uma vontade, mas a nossa volta isso não existe. A nossa comunicação às vezes diz que é 2G, 3G, 4G, não sei quantos Gs, mas na realidade tu não consegues fazer uma simples comunicação à vontade em todo o território nacional, né? Quando eu digo em todo o território nacional, não é só nas zonas remotas, não. Inclusive capitais de províncias, capitais de... Então, estamos onde as próprias tecnologias às vezes falham. Digo até eu que até aqueles rádios de comunicação Morse aqui ainda devem funcionar e devem ser úteis, não só para as guerras, porque às vezes nenhuma operadora funciona. Então, aqui vale tudo. Então, os músicos vão mesmo neste vale tudo. Esta tua resposta, sem dúvida, obriga a uma outra pergunta do Augusto, que eu não sei se concordas ou não, mas ele pergunta como é que um músico angolano se sente num país onde a sua arte não é valorizada. E eu digo que se liga porque, quando criadas infraestruturas, como estavas a falar de internet, de vendas online, etc., quando essas infraestruturas estão criadas, fica mais simples para todos os negócios, inclusive para a indústria da música, sobreviver em situações menos felizes como é esta da pandemia. Mas concordas com esta pergunta e o que é que tens a dizer? Bem, um músico que vive num lugar onde a cultura não é valorizada, esta é uma questão que já vem há um tempo atrás, mas isso não foi sempre assim. E vamos recuar nos tempos que já houve músicos anos atrás que viveram mesmo daquilo que faziam, músicos e artistas. E tivemos o caso de alguns músicos na altura, antes da independência, né, que conseguiam fazer as suas vidas, conseguiam
ter uma editora, conseguiam, pronto, viver, até conseguiam ser considerados, assimilados, conseguiam ter um estatuto diferente, né? Por conseguirem cumprir algumas, vou dizer até, algumas regras que eram impostas pela autoridade da altura. E no pós-independência a coisa ficou um pouco misturada, porque a política tomou conta de quase todos os setores. Se fosse a ver, se conhecesses um cantor bom, bem divulgado, automaticamente ele tinha que pertencer à A ou à B, né? Aconteceu no desporto, aconteceu e tal, nos médicos tiveram que fazer alguns comitês de especialidade, aconteceu e depois foi se esquecendo. Não digo que as pessoas não deviam fazer política, mas o que foi mal feito foi que as pessoas foram metendo esta parte partidária à frente e não o país e a vida em si. Eu, por exemplo, podia ser um grande baixista, mas se eu reconhecesse, tivesse desejo de tocar com um trompetista, por exemplo, que não era da minha, não fosse do meu partido, eu já dizia que não, eu não posso tocar com aquele, que aquele é assado, é cozido, é mau caráter e um monte de coisas que não tem nada a ver com o que no profissional vale. Nós hoje usamos, por exemplo, a internet e nós não sabemos quem inventou, quem faz os updates, o que é que ele faz da vida. Nós não sabemos se ele é boa pessoa, se ele é antissocial, nós não sabemos se ele é racista, nós não sabemos nada. Então usamos as redes sociais. Eu toco um instrumento, toco uma guitarra, não sei quem produziu a guitarra, somente toco. Mas quando a política entra, às vezes te fazem acreditar que quem tocou a guitarra, se for isto ou aquilo, então a guitarra já não presta. E foi um pouco o que aconteceu com a música, com o desporto, com a arte em si, né? E outros setores também, até a nível científico, e tudo foi se desmoronando por causa da política. Uns dizem a guerra, mas eu prefiro dizer política, porque o desentendimento dos políticos é que deu a guerra. Então eu vou mesmo à base e vou para a política. E passou esta fase de guerra entre políticos e depois também envolveu o povo. Então veio a reconciliação, mas essa reconciliação não é tão rápida conforme uma guerra. Quando alguém está nervoso, de repente decide dar uma bofetada a alguém, uma cabeçada, deu. Mas depois daquele que apanhou a bofetada precisa ser curado, levado ao hospital. Quando for levado ao hospital vai ter que fazer uma queixa. A polícia abrir um processo lá, um inquérito, depois verem, chamar um advogado até condenarem esta pessoa ou ser ilibado, já leva algum tempo, mas o soco foi rápido. Então a guerra foi rápida, mas agora, esses outros meandros vai ter que levar o seu tempo e, sobretudo, porque há pouca vontade de se fazer isso, continua-se a fazer aqueles espetáculos, né? Agora com o Covid não, onde, por exemplo, fala-se de independência nacional, né? Por exemplo, Dia da Independência. E vais acabando por ver sempre os mesmos músicos, o mesmo conceito. E seria tão bom para alguém que defende, por exemplo, uma Angola unida, para alguém que defende uma Angola representada por todos os mosaicos dessa grande cultura, que tu fazes um show sobre o Dia da Independência da Angola, podes se sentir representado por um cantor da tua língua materna, um cantor da tua área de origem, um cantor, por exemplo, este tipo de conceitos que engrandecem a angolanidade, né? Como ainda, à frente dessas entidades que resolvem esses problemas, que organizam, como ainda não temos pessoas com sensibilidade para perceber isso. Então é aquilo que eu disse, a ferida vai levar tempo para curar. O soco foi rápido. E há uns que tu vens com a ferida, ainda dá-te o soco de novo, para voltares a apanhar o soco. Sentes que é isso que tem acontecido na música constantemente? Ou a música na arte angolana ainda é, vamos dizer, o filho mais protegido? Bom, sim, quando tu estás numa conjuntura, o problema é conjuntural. Consegue afetar desde o médico, o artista, o, o atleta, sei lá, afeta todo mundo, até os próprios políticos são vítimas disso. Há políticos, por exemplo, que, apesar de serem políticos, eles têm, tecnicamente,
eles podem ter uma profissão e conhecimentos para fazer alguma coisa, mas a balança não é equilibrada, não é pesada, ele não é tido nem achado. E acaba sendo, se calhar, aquele que tem mais anos de militância, aquele que consegue organizar bem, na militância consegue ser respeitado, aquele que dentro da militância consegue ser exemplar, paga as suas contas, que movimenta, que nos momentos difíceis é aquele que todo mundo vai lá bater a porta. Ele é muito importante para esta fase partidária, mas não é importante, por exemplo, para um cargo administrativo, nem é importante, por exemplo, para decisões de obras de engenharia, tecnologia. Isto é mesmo, tem que ter alguém que domina, porque senão a coisa acaba por ser confundida. Nós acabamos de ver músicos, por exemplo, que foram espetaculares na história de Angola, foram espetaculares, mas cadê o respeito? As homenagens são feitas quando as pessoas morrem, dão-te, se calhar, um óbito que eles chamam condigno, né? Que as pessoas vão e chamam condigno. Quando está doente, saem pelas redes sociais a dizer, olha, ajudem o fulano e tal. Essas ações são muito boas. Eu, por exemplo, quando dou um exemplo desses, de pessoas que eu vivo, convivo e eu respeito muito, é o Tony Amado. Tony Amado fez uma coisa cá em Angola que, desde que eu estou vivo, não me lembro um fenômeno desses como o Kuduro. Mas o Tony Amado conseguiu transformar um estilo de dança inspirado no Van Damme em um estilo de música, porque no filme a música era diferente. Pegou do filme, que era um filme de artes marciais, viu uma dança, né? E hoje nem sei se o Van Damme sabe disso, todo pessoal ajuda-me para que o Van Damme saiba disso. Ele não pode morrer sem saber que aquela cena de karatê, aquela cena de dança no bar, acabou por minimizar a tristeza de um povo. E naquela dança nós conseguimos expressar alguma coisa e tornamos o Kuduro angolano. Foi uma coisa muito boa. Mas o que o Tony Amado inventor disto, criador, representa para as pessoas que até dançam, ou às vezes não dançam, mas têm que respeitar isto? Não é normal fazer-se uma turnê de Kuduro, nacional ou internacional, sem que pelo menos no subconsciente o nome de Tony Amado esteja. E ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Quando se faz um documentário, alguma coisa, devia-se colher depoimentos de alguém que ainda está vivo. E é o dono da coisa. Em outros países, onde se calhar a obra intelectual é protegida, e não sei o que, o Tony Amado teria alguma coisa a dizer sobre isso. E devíamos respeitar um pouco mais, né? Neste país que, conforme a pergunta do, já não me lembro o nome, é Augusto. Augusto, sim. Ele diz que é verdade absoluta, é muito difícil. Eu não imagino cada dia que o Tony Amado, por exemplo, chega em casa, olha para os filhos, as nossas dificuldades que nós vivemos cá em Angola. Se vês um filho doente, tens que levar ao hospital. Se vês não tens água, tens que sair, comprar um caminhão para encher a cisterna. Se tiveres que essas dificuldades todas, o gerador avariou, tens que comprar outro gerador, combustível, chegas na bomba, não te podem vender bidões, porque tal segurança. Então, aquela frustração toda que tu carregas na rua, quando chegas em casa, ligas o canal televisivo, vês, existem canais de Kuduro, no bico duro. Quantas homenagens se fazem ao Tony Amado nesses canais? Eu preferia que até o ícone de bico duro devia ser alguma coisa que tenha a ver com Tony Amado. Por uma questão de dignificar a pessoa. Mesmo que não for dinheiro, quando o Tony Amado chegar para casa, em casa, depois dessas frustrações todas, ele olha para a televisão e tal e diz, uau, existe algum espaço para mim. Deixa-me fazer alguma coisa a mais e eu vou continuar. Assim acabam por matar o indivíduo. Sim. Nem o próprio canal de Kuduro tem que ter alguma coisa que signifique, da mesma maneira que aquele desenho da NBA é um jogador que já foi de coisa.
tem que se inventar alguma coisa onde o inventor Tony Amado se sinta bem. O filme Velocidade Furiosa 8 tem uma música Kuduro que fez muito sucesso. Só por falar da música Dança Kuduro. Quer dizer, Exatamente. o ego da pessoa, porque os jovens, a partir do momento que te acharem que és um fracassado, já não querem te ouvir. E as pessoas que querem Uhum. perceber que ele é um fracassado estão enganados. Porque a obra do Tony Amado vai durar mais tempo do que muitos pensam que a deles vai durar. Marcou uma década de várias gerações. Hoje o Kuduro está a fazer uma fusão com sei lá quê, mas continua, o espírito do Kuduro continua aí. E do Tony Amado vindo de Malange. Eu acho que nós devíamos nos orgulhar por isso. Se, por exemplo, eu for a Cuba e chegar em Cuba e perguntar, olha, a timba é um movimento de música nova, né? A timba vem de quê? Eles vão dizer, é o som, tem o som, por exemplo, tem o cha-cha-cha, tem o som, tem a guaracha, tem o guaguancó, tem não sei o quê. E eu, se eu for a uma academia de artes, eu vou encontrar isso tudo bem definido lá. Vamos dizer, olha, o ritmo da timba é este, mas vem daqui. Olha, nesta altura, a música camponesa, campesina, era tocada, por exemplo, só com três e uma clave, mas com o tempo apareceu um outro cantor que aumentou isto. E o Kuduro não tem isto ainda, até hoje. Né? Falo, por exemplo, de outros estilos também que são difíceis, não foram estudados, ou os que estudaram, divulgaram, não foram tidos nem achados. Então é necessário para a valorização da cultura, para além das infraestruturas, organizamos a nossa própria música, o nosso cancioneiro, os nossos clássicos. Se fores para Cuba, dizer, olha, Guajira Guantanamera, eles vão dizer assim, olha, tem uma versão que tem poesia de José Martí, tem outra versão que tem Benny Moré, tem Célia Cruz também que fez essa versão e tal. Célia Cruz cantava muito Guantánamo, e Guantanamera é uma camponesa Guantanamera, de Guantánamo, né? As coisas têm história e depois o Estado assume essa história porque é uma cultura do povo verídica. Alguém de fora vem, por exemplo, um brasileiro e diz, olha, a capoeira vem de Angola, e chega em Angola, ele vai tentar procurar a rota da capoeira. Onde é que encontra? Os nossos miúdos nos bairros estão a fazer capoeira, deixa dos bairros, vamos mesmo aos municípios, aldeias, e lá estão a fazer capoeira, o que é que aconteceu? Se existisse um resgate, um incentivo, um renascimento da capoeira, se está aqui no nosso ADN, seria uma coisa muito fácil. É como o Kuduro. Olha, vamos continuar a falar de música, mas eu convido também o Jeff e outros e todos os internautas e ouvintes a pesquisarem Capoeira Angola no website da VOA, porque temos uma reportagem especial feita sobre a capoeira e a origem da capoeira, indo atrás até Angola. Portanto, eu acho que obrigada, Jeff, por trazeres essa referência e nós temos estado a trabalhar nisso também. Fizemos essa reportagem sobre o amor pela capoeira que vem de Angola e até ela ter chegado aqui aos Estados Unidos, e também temos uma outra reportagem por causa do aniversário dos 400 anos da chegada dos primeiros africanos àquilo que é o território americano, não é? E que vinham de Angola, e que também a capoeira faz parte também um bocado dessa história, e também convido então a pesquisarem isso no nosso website, né? Temos reportagens especiais sobre isso, www.voaportugues.com. Um momento, falou agora de capoeira e saltou-me água à cabeça. Tudo que começa com K em Angola, capoeira, que começa com capa, na verdade é com C, Kuduro, capoeira, aqui zomba, parece que lá fora as pessoas conseguem consumir. Mas o que é que se passa cá em Angola? As pessoas simplesmente consomem, mas não tiram algum proveito dos seis, dos capas, né? Eu acho que devíamos pensar muito nisso, porque Kizomba é muito nosso mesmo, né?
O duro é muito nosso. Capoeira também é nossa. A pergunta chega-me de João Miúdo e ele quer saber porque é que o Jeff se ausentou da música. Ausentou? Este miúdo é um miúdo mais velho, né? Ok, vou responder sem muitos rodeios. Eu não me ausentei da música. Continuei a fazer música, continuo a fazer música. Mas diz o seguinte, quando tu fazes música, e a música tem que ser divulgada, a música tem que... tu tens que ter, o artista tem que ter um palco. Da mesma maneira que o pintor precisa de uma galeria para pôr os quadros, outros até expõem na rua, mas precisas de um espaço para fazer. Mas quando tu não encontras esse espaço, ou que é retirado, uma pessoa tem que ser como água, tem que fluir, né? Dizem que o artista pode ser retirado do palco, mas nunca a sua arte. Da mesma maneira aconteceu comigo, eu não deixei de cantar, eu continuo a cantar, continuo a gravar, vamos supor que eu grave alguma coisa e vai, por exemplo, para divulgar para as rádios. Houve um tempo cá em Angola que as rádios eram como se fossem um monopólio. E se alguém apitasse e dissesse, olha, a tua música não pode passar, a música do fulano não passa. Não passa mesmo. E eu tive nessas listas, né? Então, para não remar contra a maré, né, fui esperando o momento certo, porque eu sabia que as coisas iam mudar. Começaram a surgir rádios privadas, começaram a surgir outros espaços como a internet. Hoje, por exemplo, estou a dar uma entrevista como esta, né, via internet, mas houve uns tempos que era difícil. Reparados, quem detém, até hoje, quem detém o monopólio da comunicação são as mesmas pessoas, né? E se tu tiveres um problema com alguém, mesmo que não quiseres cantar na festa da namorada dele, já estás na lista dele. Então ele diz que para este aqui é mal educado e não sei o quê, acaba por dizer no PCA do canal que não tem culpa nenhuma, este já não passa. O outro passa a palavra, este não passa, estás numa. As rádios também pertenciam ao mesmo, a quase aos mesmos grupos, os mesmos grupos, até dizer, empresariais. Então, se estás manchado, estás mesmo manchado. Eu tive uma lista negra dessa e recuso-me a dizer que eu ainda estou nessas listas, né? Porque com o tempo a pessoa tem que fluir como água. Esse tempo que as pessoas acham que eu fiquei parado foi o tempo necessário para eu até fazer melhores criações. Tive tempo para pensar no que seria de mim, longe daquele sucesso. Quando eu estava na Ribalta com o PSSP, batizei-me, converti-me e hoje sou um músico gospel. Na verdade, estou a trabalhar muito, mas muito mesmo. Estou a aproveitar essa fase que está fechado, confinado. Tenho recebido algumas coisas que eu acredito e creio que são mesmo divinas. Tenho estado a lutar para melhorar como pessoa, porque as pessoas não podem mudar o mundo, nem podem mudar as coisas, se não melhorarem a si mesmos, né? Estou a tentar o máximo melhorar e seguir o exemplo de Cristo, perdoar tudo o que me foi feito. Dou graças a Deus por eu ter passado por isso. Deus permitiu que eu estivesse no deserto, devia ser para eu valorizar a água, como eu disse no princípio. Então, dou graças a Deus, essas pessoas foram usadas para fazer isso. Hoje, consigo perceber muita coisa que quando estava em cima do palco, com uma estela, eu não conseguia perceber. E então, eu acho que eu consegui perceber isso, que é nesta fase onde eu consigo entender melhor os abraços, os elogios, as críticas, porque quando estás em cima, uma crítica, parece que alguém está a destruir o teu império. Não consegues perceber que está a melhorar alguma coisa. João Miúdo, agradeço muito pela tua preocupação, mas eu estou aqui, visita minhas páginas na internet, que é onde eu estou a trabalhar mais, e em breve virão coisas boas. Tenho estado a fazer algumas coisas que, graças a Deus, sinto-me muito feliz e obrigado, meu Deus, obrigado a todas as pessoas que me deram abraços
nos momentos bons e continuar a me dar abraços nos momentos maus, né? E todos aqueles que não me deram abraços, não se preocupem, podem vir dar os seus abraços, mas tenho uma certeza, sei distinguir que tipo de abraços são. Então, se é um abraço onde diz, olha, eu respeito a tua, eu também venho te abraço e digo, ok, respeito a tua. Aquele abraço de, eu sou teu amigo, estarei aí para ti, para todo sempre, já é diferente. Não vais querer ser meu amigo só porque eu sou um cantor famoso, né? Então, tem que saber ver bem o que é o que. Graças a Deus, hoje tenho este discernimento. E muito obrigado, João Mil. Estamos juntos. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, de dia 29 de maio. É um programa gravado devido à contingência a que somos obrigados a cumprir por causa da Covid-19. Do outro lado da câmara e do microfone está Jeff Brown, hoje um músico gospel que tem um discurso bem maduro de como homem e músico passou pelo deserto e passou a valorizar a água. Eu sou a Mayra de La Saleta, as notícias são com o João Santa Rita. Vamos continuar, Jeff, vamos continuar a falar da música e dos novos projetos, porque se o João Miúdo queria saber porque é que o Jeff tinha deixado a música, que não deixou, tem aqui outra pergunta de Macembo Pedro, que quer saber quando é que o Jeff vai lançar um novo álbum. E ele perguntava se seria o estilo rap ou gospel. Já sabemos que o Jeff vai para o gospel, portanto agora queremos saber quando é que é o álbum. Bem, eu não estou a trabalhar propriamente a pensar no álbum como objetivo, porque a partir do momento que eu pensei em me converter e tal, em me batizar, comecei a fazer gospel. Eu percebi que o mais importante não era a carreira gospel em si. É importante também. Como eu acho que o mais importante é que as pessoas consigam perceber a mensagem, a palavra que tu tens. E como eu disse, quando uma pessoa quer fazer um mundo melhor, quer ajudar as pessoas, tem que ajudar-se, tem que melhorar primeiro ele. Nem não estou a falar de condições materiais nem financeiras. Não, tens que melhorar. Por exemplo, tu não consegues pregar algo a alguém, dizer às pessoas para não se drogarem, não serem violentos, se tu fores. Tu não consegues e as pessoas não se revêem no que tu dizes. Então, é um bocado complicado isto. Da mesma maneira que os políticos não conseguem motivar as pessoas ou convencer as pessoas, se eles não tiverem um estilo de vida exemplar, né? Mas para isso precisas de um tempo, precisei de um tempo para me preparar, para separar um bocadinho as águas, né? Aquelas coisas que eu achava que eram super, eu tive que ter um tempo longe delas, jejuando, dizendo isso aqui não, aquilo não, para chegar até um determinado lugar. E o CD, para mim, hoje eu vejo o CD simplesmente como um documento, que ok, vale ter um CD, mas eu não gostava que aquilo que eu cantasse fosse simplesmente para as pessoas pegarem e meterem numa prateleira, numa coleção de CDs, olha, tenho do cantor fulano, ele canta bem, eu gosto dele, gosto das músicas. Não, hoje o meu objetivo não é este. Eu acho que o conteúdo das coisas que eu canto, eu gostava de ver as pessoas a tentarem fazer, porque eu falo daquilo que está na Bíblia. E eu acredito que o que está na Bíblia é o melhor para as pessoas. Então eu tento, de uma maneira mais adocicada, passar o que está na Bíblia, né? Mesmo com algum ritmo, independentemente de for rap, de for de sucus, de for de suco, de for de ser... O estilo não importa muito, né? Mas a mensagem é que tem que se basear, é que se tem que basear na Bíblia. E o disco é uma coisa que eu estou a gravar várias músicas, não estou a pensar em algum disco, ainda mais estamos em 2020, não sei quando é que vão abrir as fábricas
essas coisas todas. O disco, para mim, falamos há pouco também sobre as dificuldades de vender discos na internet. Nem a palavra na internet consegue passar totalmente. Por isso é que, se calhar, num concerto onde eu tenha presente todas aquelas pessoas que gostavam de ver o Jeff com os SSD, eu também pudesse dizer a eles muito obrigado por terem me seguido, muito obrigado por terem me apoiado e tal, mas eu agora tenho algo para vocês, tenho Cristo para vocês, né? Eu gostaria de dizer a essas pessoas que melhorassem a forma de ser, que deixassem de bater na mulher, deixassem de, de discriminar o próximo por causa da cor da pele, que deixassem de glorificar as armas, a violência, deixassem de dizer que o play é o melhor tipo de homem, né? E Uhum. que se conseguissem acatar isso, para mim valia muito mais do que os CDs, não é? Jeff, nós no início nós começamos o programa a falar da adaptação dos músicos e dos lives que têm feito, etc. Há nos seus planos próximos concertos virtuais? Bem, eu já fui contactado por algumas organizações para fazer alguns lives em benefício de algumas coisas, mas sem, pronto, sem pôr em causa a idoneidade das pessoas e tal, porque isso também a mim interessa muito. Sem pôr em causa, eu senti que não era o momento. Não era o momento, porque existem muitas pessoas que se aproveitam dos momentos. Uhum. E tenho, por exemplo, grupos de WhatsApp com amigos e tal, que quase sempre recebo mensagens de pessoas que estão necessitadas e precisam de ser ajudadas. Recebi várias fotos e números de telefone, esta pessoa vive aqui, e até hoje pelo menos 3 casos foram mentira, né? Okay. Números de IBANs e tudo. Como é que nós conseguimos descobrir? Porque, felizmente, uma das fotos que a pessoa usou para dizer que era uma criança que estava em dificuldade e tudo, ele tirou no Google foto e que alguém já tinha usado a mesma foto para fazer um pôster para uma campanha solidária. E ele, como éramos do mesmo grupo, alertou-me disse, olha, tu estás a mobilizar o pessoal e tal, para fazer isto. E olha, essa foto, essa criança não é. Epá, lá fomos ver o IBAN e tudo, como é que era e tal, o número de telefone, quando começamos a falar, começamos a ver que uma coisa não batia com a outra. E pensamos até em levar as coisas judicialmente, né? Uhum. Mas depois começamos a analisar da seguinte maneira. É possível até que essa pessoa que fez isso foi um burlador, né? E tá. Mas também nós não sabemos se ele está a viver dificuldades que podem não ser necessariamente estas. Eu durante essa quarentena, tenho defendido um princípio. Estão a se soltar muitos presos com medo, presos que cometeram crimes, né? Com medo de que se contaminem, né? Pronto, é uma espécie de anistia e vão para casa. Mas eu não posso contribuir para prender quem tem fome. Isto que eu estou a fazer aqui agora, alertar as pessoas que quando vão fazer essas campanhas, ajudar, que sejam pessoas idôneas e que saibam o que estão a fazer. Porque por trás disso há muitos interesses escuros. Não falo só a nosso nível. Até a nível governamental lá em cima, as cestas básicas estão a desaparecer. Valores que dizem que custam as cestas básicas são questionáveis. Os lives são muito bem-vindos e muita gente está a ser ajudada. Tenho estado a ver imagens destacando o caso da Iola Cimento, o caso do Nagrelha, português. Ademais, desculpe alguns que eu não vou falar, mas tenho estado a ver que e muitos deles estão a ir pessoalmente e entregar as cestas básicas e não sei o quê. É um ato de muita coragem, de muito coração fazer isso. E as pessoas podem questionar milhares de coisas, mas eu vou no coração daquela pessoa que está a receber. Mas eu tenho certeza que no momento para fazer os lives e outras coisas vai chegar, mas gostava muito de estar muito alinhado e sério com as pessoas que estão por trás. Porque os lives Uhum.
E eu posso agora, como nós estamos a fazer, parece uma coisa simples, mas se nós temos um objetivo, às vezes temos que envolver outras sensibilidades, temos que envolver outras para podermos sermos solidários, às vezes temos que ir para além disso. Porque se só for eu e o meu life solidário, depois a conta bancária é a minha, não fica muito bem até, né? Não fica muito bem. Então, essas organizações que estão a me contactar, tenham um pouco de paciência. Muitas delas não põem em questão a idoneidade, mas o momento está muito complicado, já fui vítima disso. E dizem que as pessoas queimam-se uma vez, a segunda tens que, pelo menos, põe já uma luva. Um comentário de Gelson Cercal Simões. Ele diz que não tem uma pergunta para fazer ao Cota, mas parabenizo pela sua mais recente música. Essa música inspira-me muito. Obrigado, Jeff Brown. Não sei de que música ele está a falar, porque eu tenho estado a disponibilizar algumas músicas. Fiz uma música 2 anos atrás com Totó, G. Lorenzo, Emanuel. E o título da música é Ora Mamá. E, portanto, a música, a nível de internet, tem estado mesmo a nível de rádio. Tem rádios, há um bom tempo que eu não tinha uma música mais tocada na semana, e aconteceu isso em 3 províncias diferentes. Estou a falar de Benguela, de Bié e de cá de Luanda. E agora recebi também mais uns vídeos sobre o que está acontecendo no Cunene. Internacionalmente, tive um vídeo de um challenge que 4 editoras de Nova York, mais o Wyclef, juntaram-se para poderem ajudar. Era um challenge que as pessoas iam competir, competir entre aspas, na verdade iam pôr algum vídeo a falar sobre alguma coisa, com um instrumental do Wyclef, e o prêmio seria $1.000, né? E groceries, compras de uma semana para famílias que estavam necessitadas. Aquilo foi mais dirigido para a classe pobre, né, que nesta fase estava a passar dificuldades, pessoas que tinham perdido empregos, que não sei o quê. E o meu vídeo foi selecionado, apesar de eu não viver na América, logo era difícil eu ganhar, porque eles não teriam, primeiro, como me mandar os $1.000, as nossas viagens cá, os impostos que eles teriam declarado, que o dinheiro vai sair fora, o que é isto? Porque é que um concurso de americanos, né, o dinheiro está a vir aqui para fora, quem é isto? Essas coisas, e, aliás, tu estás na América e sabes como é que aí as coisas são bem definidas. E também as groceries, eles não teriam semanalmente como eu fazer compras por semana, e de certeza que eles tinham uma loja própria, né, patrocinadora, onde ia se fazer e não sei o que. Então, para não deixar um americano sem isto, porque eu fui o mais votado, né, o meu vídeo acabou, aquilo foi durante uma semana, o meu vídeo entrou nos últimos 2 dias, e eu peço desculpas aos meus colegas músicos, que eu também avisei-lhes para que eles entrassem no challenge, porque eu percebi que o que estava em jogo não eram os $1.000, era uma outra exposição. Exatamente. Para além de participar num concurso, tinha um objetivo filantrópico que eu gostei, né? Ajudar a comunidade pobre. Também achei que nós precisávamos de um outro challenge, de um outro nível. Asuku yange enjulomili Di popele kohali ya choka ipuivali Etegle teke va fomando mulo volwali Kaliye ame duku pula suku toke pi Ay, duku si vaya olo neke viosi Nengolu teke lutanya lo meneka kumbio kongolosi Kilu oposio ve umosio ve wapanga chosi Kaliye ame duku si vaya lolongolo posi Nisokolo lava kwetu vafa Akandu vyavo kava kwete la chimwe chokulia Kwanye tulinga suku yange tukalechiwa Dikwata kutima mukonda chivala chosi tupita Kaliye, let me play my drum Let me play my drum Rap it
clap, clap. Let me play my drum. Jeff, nós estamos mesmo a chegar ao fim do programa e eu vou fechar apenas aqui também para respeitar as participações dos internautas cujas perguntas não foram colocadas. Moussa Garcia pergunta qual é a contribuição do músico no combate à prevenção da Covid-19 e como é que o Jeff encara o plano do governo no que concerne as medidas aplicadas à população em quarentena e o desempenho da polícia em fazer cumprir a medida do governo. O estado de emergência teve as suas debilidades, problemas com a polícia, também às vezes tem a ver com a falta de experiência e o excesso de zelo de muitas pessoas. E vamos supor que as pessoas não podem andar e de repente uma pessoa mal formada, uma polícia mal formada, é posto na rua como o único que pode, o único que faz aquilo, se calhar esquece um bocadinho o que ele é. Um polícia é um servidor público, serve para proteger. Quando ele não tem o controle da coisa, pensa sempre que é uma autoridade, no sentido autoritário. Às vezes perde um bocadinho o foco e acontecem essas coisas. A verdade é que tem havido muitos mortos provocados pela polícia. Então temos também, eu quando vejo angolanos a falarem sobre os mortos dos Estados Unidos por racismo, os mortos, qualquer coisa, põe, olha, eu sou fulano, eu sou fulano. Também gostaria que as pessoas repetissem o que está a passar aqui, né? Não é de bom tom que quando uma pessoa dizer, olha, o coronavírus passou por Angola, graças a Deus eu estou vivo. E alguém dizer, o coronavírus, meu filho morreu, foi baleado. Epá, se calhar se morresse até de corona, seria melhor, né? Seria melhor, uma morte é sempre uma morte. Mas ele vai dizer, pá, coisa que nós estávamos a evitar, nem foi até o que matou, foi uma outra coisa, e muitos até presenciam quem está a fazer, e depois sentem que não há justiça, é a parte complicada disto. Mas eu digo sempre que cumprir é a melhor saída. E Claudison Macosso pergunta porque é que os cantores angolanos, na sua maioria, são apresentadores de televisão e por que razão o Jeff saiu da TPA. Sobre a questão da TPA, eu não sei se isto corresponde à verdade, que todos os músicos acabam por ser apresentadores de televisão. Cá em Angola imita-se muito. Por exemplo, se tu vês um programa hoje, num programa de sucesso, vai surgir um igual no outro, só muda uma outra coisa no outro canal. E depois, até às vezes, os conteúdos no mesmo canal de programas diferentes acabam até por ser quase os mesmos, só que em horários diferentes. Falta um bocadinho de criatividade e de apostar noutros espaços. Eu fui à televisão um desafio, né? Mas depois também eu senti que o programa não era aquilo que eu queria, né? Não era aquilo que eu queria. E as pessoas até podem dizer, tu abandonaste aquilo no momento que estava em cima, não sei o quê. Eu acho que as coisas devem ser feitas assim. Tu fazes... Moisés levou o povo até um lugar, e depois Josué continuou, depois alguém tem que continuar. Ninguém é insubstituível, Eu fui até onde eu consegui, e eu não achava que como jornalista eu tinha bagagem e ia continuar. Eu ficava cheio de estresse. Aquilo era um live todos os dias, eu só tinha sábado e domingo, a minha família, por exemplo, eu queria visitar minha família no Guié, tinha vida de artista que os sábados e domingos eu estava a cantar não sei aonde, mas não podia, porque o programa acabava sexta-noite. Sexta-noite eu não conseguia ir para uma província. Se o espetáculo fosse sábado, imagina, domingo eu tinha que voltar para preparar o programa e não sei o quê, e eu não conseguia adaptar. Portanto, foi o Jeff que saiu? Sim. Fui eu que apresentei a proposta e foi bem recebida, sem conflito, né? Sem conflito. E depois eu já não estava a me rever no programa, né? E eu comecei a ver que cada vez que viessem pessoas fazer o teste, nós fazíamos lá um teste para apresentadores de televisão, aparecia muita gente
caso da Enes Kakoma, e o próprio BV e não sei o que davam muito boas cartas. É verdade que fiz o que tinha que fazer, muito obrigado, mas vou e saio de cabeça erguida. No momento o programa estava mesmo bom e gostei muito de ver o BV, né? E o BV até hoje continua a ser apresentador do outro canal, do outro programa, mas acho que foi uma coisa boa, tanto a direção do canal 2 e tal, fez uma boa coisa em meter o BV no meu lugar. Jeff, e com esta nos despedimos. Termina aqui o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 29 de maio. Mais uma vez lembrar que foi um programa gravado devido às medidas de contingência do coronavírus. Eu sou a Mayra de La Salete, do outro lado tivemos Jeff Brown, ele é músico e falou-nos aqui da música em tempos de quarentena, das novas as adaptações a uma nova realidade. Mais uma vez, obrigada por estarem connosco e já sabem, se é sexta-feira, é dia de Angola Fala Só. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.